gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Ainda há uma expectativa muito grande para o resto dos ministros do Lula, né? São 37 ministérios, né? Aliás, os mineiros estão esperando o ministério, né? E me parece que vai sair por Alexandre da Silveira, que é o senador atualmente, que não vai ser mais senador ano que vem, porque o Cleitinho ganhou a eleição dele, né? E ele está falado aí para o Ministério das Minas de Energia. Eu antigamente dizia que o Ministério das Minas e Energia é o Ministério do Aumento, porque é o ministério que concede aumento da água, da luz, da gasolina, do óleo diesel, né? Então, você, espero que não seja o Ministério do Aumento com ele, né? É isso aí, vamos esperar. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Horizonte o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, sem partido. Ele que está em seu segundo mandato como vereador e foi eleito presidente da Câmara no início do mês, com uma votação muito acirrada. Gabriel é formado em jornalismo, publicidade e em direito também. Vamos conversar com ele para saber dos planos e projetos para a nossa cidade. Gabriel, pelo menos você é nascido, criado na cidade e gosta da cidade. Eu amo Belo Horizonte. Beleza. Bom dia, assim, é um prazer estar contigo. Bom dia para você que está acompanhando de casa. Pois é. Eu fiquei sabendo dos seus... Né, você teve uma presença muito importante nas últimas discussões da cidade, principalmente no transporte coletivo. É verdade. Né? Assim, eu sou nascido aqui em Belo Horizonte e as pessoas perguntaram como é que você se interessou, como é que começou a se interessar pela capital. Você lembra de lista telefônica que tinha aqueles mapas, né? E eu olhava para o mapa e via que parte da cidade era tipo um tabuleiro de xadrez e as outras mais bagunçadas. E perguntei, por que isso? E não tinha internet, não sabiam me explicar. Eu fui na biblioteca. E bendita a moça que me indicou a seção em Belo Horizonte. Comecei a ler tudo a respeito, sempre gostei da cidade e acho, sim, que o maior problema que a gente enfrenta hoje é mobilidade e transporte. Pois é, nós tivemos, né, algumas tradições burras na cidade, sim, como, por exemplo, aquela que nenhuma rua que está no centro nevrálgico da cidade ou dentro da Avenida do Contorno pode ter sequência. Então, você tem uma rua da Bahia de 21 metros, quando chega na Contorno, ela vai para o Santo Antônio e diminui. A rua muda de nome e diminui. Bom, Belo Horizonte foi planejada e inaugurada em 1897, tendo como inspiração o que tinha de mais moderno no mundo. Claro. A ampliação de Barcelona pelo Cerdá, o plano do Haussmann de Paris, sim, e o Central Park de Nova York, tudo isso juntou em Belo Horizonte. E tínhamos a área central, dentro da Avenida 17 de Dezembro, hoje Contorno, uma área suburbana, e todo mundo imaginava que nós não íamos passar de 200 mil habitantes. É verdade. O que faltou... Porque política é sempre isso. Você nunca governa para si, você governa para os próximos. E faltou a alguns antepassados pensar Belo Horizonte para os próximos. Por isso a expansão ou pensar Belo Horizonte do lado de fora da Contorno, exato, né? Não é verdade? Eu acho que quem fez isso o JK, que é meu modelo. O JK ele rompeu quando ele pegou o Amazonas e a levou até a cidade industrial. O JK ele teve dois momentos muito importantes aqui em Belo Horizonte. Como prefeito, aliás, o apelido dele era Prefeito Furacão. Ele expande o desenho da Contorno na direção da Pampulha e cria um eixo novo, com um modelo de cidade diferente com a Antônio Carlos. Aliás, essa é uma boa história porque ele pensa a ligação com uma avenida larga, ampla, que é justamente a Antônio Carlos da Pampulha até o Anel. Até o Anel. Quando chega no Anel, muda o prefeito. E aí o prefeito seguinte faz aquela coisa tortuosa e pequenininha que deu trabalho depois. É verdade. Aí já como governador, nos anos 50 a 55, ele pensa em desenvolver economicamente Belo Horizonte e faz o hexágono da cidade industrial e prolonga a Pampulha, a Amazonas, que ele já tinha prolongado como prefeito. Já tinha prolongado como prefeito. Né? Na verdade é o seguinte, a cidade industrial veio da época do Benedito Valadares. Sim, né? que era o governador. Que era o governador e etc. E o Juscelino, prefeito indicado naquela época, ele foi o grande, o Benedito Valadares fala assim, Juscelino, o presidente quer ir a Belo Horizonte, o que é que nós vamos inaugurar? Ele sempre tinha uma inauguração. Na minha sala, tinha um fotógrafo muito bom aqui em Belo Horizonte, que nós perdemos no ano passado, chamava Câncio de Oliveira. E ele tem uma foto que eu comprei dele, que é a última foto do Getúlio Vargas fora do catete, 12 dias antes de suicidar. E tá o JK e ele, os dois apontando assim, depois eu vou te mostrar essa foto, na inauguração da Manesma. E a nossa Câmara Municipal tem uma coleção, eu lembro que eu ajudei a comprar essa coleção de fotos da cidade, que tem lá uma coleção muito boa. E vou te dar uma novidade aqui em primeira mão.
como presidente da Câmara, eu liguei para a secretária de Cultura e há muitas obras de arte de Belo Horizonte que estão em caixas, escondidas da população, guardada no Museu da Pampulha, no Abílio Barreto. Eu falei, pode desencaixar, porque eu quero fazer da Câmara Municipal uma grande galeria de arte e de cultura. Bonito, bonito. E mais uma que eu acho que você vai gostar. A Casa Rosa, que está ali na Rua da Bahia, parceria da Prefeitura com Minas, está vazia. E se tudo der certo, nesse aniversário de Belo Horizonte de 2023, no dia 12, a gente quer inaugurar lá o Museu da Comissão Construtora da Nova Capital. Porque gente como você, aliás, o Assir Antão é um patrimônio de Belo Horizonte, tem que cuidar também como presidente da Câmara, e ele sabe tudo da nossa história. Mas as gerações mais novas não sabem que a gente foi uma cidade planejada, construída em 4 anos. E isso tudo está encaixotado e guardado e tem que se mostrar, porque eu acho que sou vereador muito fruto de uma paixão pela cidade. E quem ama, cuida. Então, as novas gerações precisam entender que Afonso Pena já foi uma avenida maravilhosa e verde, gostosa, que a nossa cidade foi um exemplo para o planeta, que a Pampulha atraía gente do mundo inteiro. E Belo Horizonte tem um potencial que precisa ser deslanchado. E eu quero fazer isso. Mas você está com projetos aí, você não quer deixar para depois esse negócio do transporte coletivo da cidade. Não, senhor. Eu conduzi a CPI da Caixa Preta da BH Trans e mostrei que o contrato atual, que é de 2008, é fruto de cartel. Muita gente falava comigo, não mexe com isso, vai te dar problema, ninguém nunca conseguiu. Fui lá e fiz. Abri uma CPI, mostramos que tudo foi uma maracutaia e que nós estamos refém de um contrato que, em teoria, vai até 2028. Ele é muito ruim porque ele estimula que o empresário empilhe gente dentro dos ônibus, sobretudo na hora de pico. Então, você tem que mudar a lógica de só o mais pobre, a dona de casa, a moça que vai trabalhar na casa, sofre pagando para sustentar o sistema, enquanto o empresário enche o dinheiro. Você sabe que quem criou isso foi a Metrobel, que quando pagava por quilômetro rodado, e ela não permitia que as linhas tivessem... Ela queria prova que os ônibus de Belo Horizonte são feitos e fabricados para o sujeito andar mais em pé do que sentado. Claro. Não? Justamente para encher o ônibus. Se a gente vai na história da mobilidade, 1897, quando BH é inaugurada, Boston estava criando o primeiro metrô do continente americano. Em 1904, a gente começa a ter bonde. E da década de 10 até a década de 50, o bonde, que era muito bem feito em Belo Horizonte... Aliás, as linhas de bonde, elas iam em todas as regiões da cidade. E ajudaram no desenvolvimento da capital. O prédio surgia onde tinha uma estação de bonde. Por aí foi. Mas a partir dos anos 50, 60, assim, a própria política deixa isso de lado e há uma lógica mais rodoviarista, de mais carros, mais ônibus a diesel, e o transporte coletivo é deixar de lado. A gente começa o período da ditadura e durante a ditadura, prefeito, vereador perde poder, a cidade perde poder. E nos anos 80 cria-se a Metrobel, que não é eficiente, e transforma o centro de Belo Horizonte, o trânsito de Belo Horizonte, numa paçoca. Quando vem a Constituição de 88, você delega aos municípios a capacidade de cuidar da mobilidade, Belo Horizonte vai criar a BH Trans. Qual que é o primeiro problema de nascimento? Belo Horizonte cria a BH Trans, Contagem, Nova Lima, Betim, cada um vai cuidando do seu. Aí você já não tem uma integração metropolitana. Não tem integração metropolitana, que o governador tinha que fazer. Falei isso com o Zema. Meu segundo o governador tinha que fazer isso. Pois é, eu falei com o Zema. Meu segundo compromisso foi isso. Mas eu brigava muito com isso, com o Nilton Cardoso, que criou a Grambel. O Nilton Cardoso criou a Grambel, tinha essa preocupação metropolitana. Mas os outros governadores, inclusive governadores que eu tinha muita intimidade, como o Eduardo Azeredo, falavam, Eduardo, você tem que ser o líder da cidade. O prefeito de Belo Horizonte tem que ser o líder da região metropolitana e não é. Assir, eu estou fazendo um mestrado na London School of Economics sobre cidades. Não existe solução sem metropolização. A metrópole é o caminho. E quem cuida de metrópole é o governador. Falei isso com o Zema. Mas para não ficar só no diagnóstico, na solução. Eu redigi o texto que passou a fechar a BH Trans, porque a BH Trans é um problema. Tem que acabar. E a BH Trans, inclusive, ela é uma empresa mista. Ela tem sócios. Deixa eu falar, a BH Trans ela já iniciou o seu processo de fechamento com uma lei que eu ajudei a redigir. No lugar vem a Superintendência de Mobilidade para integrar trânsito à ocupação do solo. Porque o trânsito, para quem está nos acompanhando, ele é resultado de vários fatores, mas sobretudo do seguinte, pessoal, mora no Belvedere, tem que trabalhar no centro. Não se pensa na ligação de ônibus ou de metrô. Todo mundo vai de carro, trânsito. Então, você tem que pensar a ocupação do solo, esse foi o primeiro caminho. E o segundo caminho é assim, esse contrato que aí está tem que ser modificado.
Então você tem que ter uma bilhetagem eletrônica eficiente, tirar o dinheiro do ônibus, tem que ser com um celular. Eu só aproximo o celular, está pagando e foi. Então, isso vai ser... Eu não vou ter recesso em janeiro, vou trabalhar todos os dias para a gente começar fevereiro votando isso, fazendo a vida das pessoas melhorar. Beleza. Nós estamos falando aqui com o Gabriel Azevedo, que é o presidente eleito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que vai tomar posse agora no início do ano. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. E agora recebendo o jornalista André Cristino, que vem falar conosco do que vai ser o nosso Horizonte Notícias daqui a pouco, ao 12h30. André. Bom dia, Arci, bom dia a todos. Bom, vamos falar sobre o mês da pessoa com deficiência. Desde 1992, a ONU reconhece dezembro como o mês da pessoa com deficiência. É importante levantar essa bandeira, né, para inclusão, para o respeito ao próximo. Vamos falar também sobre trocas de presentes de Natal. Acabou o Natal, agora o comércio fica nessa correria para troca de presentes. As lojas são obrigadas a trocar o presente? A advogada Juliana Bento vai tirar essa dúvida. Vamos falar também assim, daquela notícia triste, né? Infelizmente, Jair Bala, o ídolo do América, morreu ontem, aos 79 anos, depois de um AVC. Vamos contar um pouquinho da história do Jair Bala aí na frente do América. E aproveitando que você está batendo um papo aqui com o Gabriel Azevedo, já vou levantar uma questão. O prefeito Fuad Noman enviou para a Câmara um projeto que aumentaria em mais 43 milhões de reais de subsídio para as empresas de ônibus da capital, totalizando aí mais de 280 milhões de subsídios de verbas públicas para o transporte da capital. E aí é um assunto para daqui a pouquinho, 12h30, mas aí você já pode tocar com o Gabriel, eu sei. Falou, então tá legal. Então daqui a pouco a gente fala com ele. Vou cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Né? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. É isso aí. Você encontra a Auricedina em todas as farmácias e drogarias da cidade. Pois é, vamos seguir com a nossa conversa aqui com o vereador, presidente eleito da Câmara Municipal, o Gabriel Azevedo. Gabriel, e a notícia aí que o prefeito Noman está querendo colocar mais dinheiro para os concessionários de ônibus da cidade, né? Isso aí pode acontecer ou a Câmara vai permitir? Como é que vai ser? Antes eu vou fazer uma coisa, porque senão minha mãe não vai me perdoar. Vamos de novo esse merchan, eu canto junto com você. Qual? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É isso aí. Dorme, dorme, menina. Com Auricedina. Aliás, eu estava ontem... Sim, agora já risquei um da lista. Eu estava ontem no shopping, no Itaú Power Shopping. Eu estava no Itaú Power Shopping, fui lá na Ponto M. E aí chegou um cidadão assim perto de mim e falou assim, é o Acirantão? Sou o Acirantão. Prazer te conhecer. Mas o Acirantão mesmo? Sou o Acirantão. Aí ele falou assim, canta a Auricedina para mim. Eu tive que cantar para ele. Ele falou assim, agora é o Acirantão mesmo. Eu adoro essa música. Aliás, já te falei, eu ouvia você com meu avô, dominguinho. Então, obrigado pela tua dedicação a essa cidade. E vou te responder. Os melhores modelos de transporte do planeta, eles contam com subsídio. É verdade. Sabe, eu acho que o subsídio ele não pode ser demonizado, não. Porque, na verdade, quando você está subsidiando o transporte público da cidade, você está fazendo com que o mais pobre seja beneficiado, haja mais mobilidade, você baixa a passagem. É igual lixo. Você paga pelo lixo que você recolhe? Assim, não, tá aqui, 2 sacos de lixo. Está no IPTU. Tem uma conta que faz o sistema funcionar. Deixa eu te contar uma coisa. Teve uma vez que eu dava sempre uma assessoria para o Diniz Pinheiro, que era o presidente da Assembleia, eu falei, Diniz, tem umas coisas na cidade que já tinham que ser resolvidas. E a Assembleia Legislativa está aqui para isso. Foi uma ideia que eu dei para ele, que ele não quis fazer, não sei porquê. Assim, que a Copasa, como empresa de saneamento de Minas Gerais, fosse a administradora dos depósitos de lixo, né? Hoje nós chamamos de... Os lixões antigamente foram transformados em aterros. Aterros sanitários. Então, a Copasa seria
aquela que ia administrar os aterros sanitários. Eu falei assim, mas aí vai ficar complicado? Não. Você tem um aterro sanitário sul que vai atender o sul de Belo Horizonte, vai atender Nova Lima, vai atender e etc. Outro que vai atender o Barreiro, que vai atender Ibirité, que vai atender tudo administrado pela Copasa. Fácil, porque você pode pagar essa contribuição na conta de água. Todo mundo tem água. Não? Você pode pagar na conta de água. E eu conversando com algumas pessoas, e nessa linha que você está pensando, de também no IPTU ter alguma coisa de transporte, para subsidiar o transporte, para não ser tão caro. Na verdade... Tem que ter recurso, né? Primeiro, você já está convidado para almoçar comigo lá na presidência da Câmara, você faça a lista das ideias para a gente tirar do papel. Mas o dinheiro que eu falo é que hoje um dos grandes problemas brasileiros é que as pessoas vivem nas cidades. Eu sou um municipalista. E vai tudo para Brasília. Então, eu tive com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do mesmo jeito que tem um sistema único de mobilidade, de saúde, tem que se criar um sistema único de mobilidade. Claro. A região metropolitana que se unir e se organizar recebe um fundo nacional para subsidiar o sistema. São Paulo está começando a falar de tarifa zero, porque São Paulo tem um caixa enorme, é uma cidade muito rica. Nenhuma outra cidade consegue isso. Mas antes de subsídio que o prefeito quer ou não quer, o mais importante é que nós aprovemos 3 projetos de lei da minha autoria que estão na Câmara. 442, para mudar a forma de pagamento das empresas, de empilhamento de gente, para você ter mais ônibus, sobretudo na hora do rush. Isso é fundamental. Não adianta dar mais dinheiro e a qualidade não melhorar. Segundo, o 444, que faz com que filas expressas para ônibus se multipliquem na cidade. A faixa exclusiva para quem está no ônibus não pode ser uma exceção, tem que ser uma regra. Porque quem anda de ônibus tem que ter prioridade em relação a quem anda de carro. E o 446 que muda a bilhetagem, porque a caixa preta das empresas de ônibus não pode continuar. O dinheiro não pode entrar e você não sabe, esse dinheiro está indo para... Tem que ser tudo transação digital, até para você ter um mapa com inteligência de onde sai a pessoa, onde ela chega, para redesenhar as linhas na cidade, para não ficar no passado. Então, o subsídio, por si, não é um problema, mas ele não pode ser um programa de auditório jogando aviãozinho de dinheiro para empresário de ônibus. É isso. É verdade. Então, quer dizer, vai ser muito bem discutido esse dinheiro que o prefeito está propondo. Cara, assim, para quem não me conhece, você, dona de casa que está acompanhando, prazer, Gabriel. Papai e mamãe me criaram de um jeito que eu não tenho medo de nada. Muita gente fala, os empresários de ônibus têm que tomar cuidado. Aqui não tem ninguém com medo, não. Não tem medo de empresário de ônibus, não tem medo de mafioso, não tem medo de bandido. Esses dias estava até na reunião lá na Câmara, Oaci. Mas, presidente, como é que a gente vai fazer com sua segurança? Porque geralmente o presidente tem carro, motorista, segurança. E eu sou conhecido por usar bicicleta. Porque eu moro ali no centro da Tupisco, Rio de Janeiro, e vou pedalando para a Câmara. Vai continuar a mesma coisa. Se quiser arranjar segurança, porque é obrigatório, encontra um que pedale. Que aí eu vou pedalando eu e vem pedalando ele. Não vou negar o carro com o motorista, por exemplo. O governador chama, vai lá para a cidade administrativa, tem que ir rápido. Vou de carro, não tem problema não. Mas eu sinto que um dos problemas da política brasileira é que quando a pessoa entra num cargo público, ela se esquece da vida normal de todo mundo. Ir no supermercado, abrir uma porta, cumprimentar, fazer comida, lavar prato, usar bicicleta, pagar conta. Aqui só tem um cidadão que vai deixar de ser presidente um dia e que vai continuar gostando de Belo Horizonte. Então, vai continuar sendo cidadão da cidade. Você falou uma coisa aqui no intervalo, que vou me permitir falar com as pessoas. A política em Belo Horizonte precisa de gente que não fique em gabinete. É verdade. Que ande. Nós temos uma região norte da cidade cheia de problemas. Tem que pisar no barro lá, ver onde é que está inundando, sofrer com aquelas pessoas para direcionar. Tem algumas coisas na cidade que eu não sei se você vai me permitir. Permito. Eles fizeram obras há 50, 60 anos atrás com uma previsão de uma galeria desse tamanho. Né? A cidade cresceu, se expandiu para os morros, né? Todos eles foram asfaltados, etc. Tal. Então a água desce com volume muito maior, então o volume de água é muito maior. Aí ela ao invés de entrar naquele local que foi preparado para ela entrar, ela volta. O que acontece em Venda Nova, acontece. Esse é um problema. O que está acontecendo com o Rio Arrudas ali, perto da Vilma Alimentos ali, onde que ele recebe o córrego, vem um córrego da... Você presta bem atenção. Toda a água da cidade, toda a água do Barreiro, toda a água do Barreiro de cima e Barreiro de baixo, passa ali, com mais contagem, encontra ali, a calha é desse tamanho. Pois é, a falha de Belo Horizonte com os rios é original. Ou seja, quando o Arão Reis desenha a planta da cidade, ao invés dele respeitar o relevo e a hidrografia, ele faz uma cidade quadriculada em que o rio tem que se adaptar à rua. O Arrudas rapidamente começou a ser encaixotado. É verdade. Isso não existe. Para a gente resolver esse problema em Belo Horizonte,
Eu tenho um projeto de lei da minha autoria, que é o crédito verde. Primeiro, as construções têm que ser sustentáveis e inteligentes. Por exemplo, por que o teto da construção aqui na cidade, a água escoa para a rua e não capta para usar lá? Então, a construção que tem essa utilização de água recebe um crédito da prefeitura. São 70 itens para transformar Belo Horizonte numa cidade esponja, em que a água não faça isso que você falou. Ela vai igual a pororoca na direção dos canais. Verdade. Segundo, tem um problema crônico que nós temos que ter a coragem de fazer. Existem alguns lugares que inundam sempre. A prefeitura tem que ter a coragem e o caixa de indenizar as pessoas que estão ali. Elas têm que sair. A água tem que passar. E rio não é para ser canalizado com estrada do lado, não. Você tem que ter o rio, um espaço verde para o rio subir e descer, porque ele é um vale de rio. Aqui, eu tenho muito respeito pela natureza. O homem não é senhor da razão. A gente tem que respeitar o planeta que a gente vive. E quando a chuva vem, e cada vez vai vir pior, por causa do aquecimento global e tudo mais, você tem que ter a área de vazão e de absorção da água. Algumas cidades do planeta, por exemplo, na Coreia do Sul, já destamparam o rio porque notaram que cometeram erro no passado. Pois é. Ô, Gabriel, para a gente discutir a cidade, tem que ficar aqui um dia. Não, você vai lá na Câmara, ó. Se não for, vou arrumar uma marmitinha por assim, viu? Já marquei na agenda aqui. A Câmara ele não tem mais restaurante, não? Eu vou voltar, inclusive, agora já promessa de candidato eleito, e nem fiz essa promessa, mas estou compromissando aqui. O restaurante popular da Câmara volta, porque fome é inaceitável. E refeição boa e barata tem que estar disponível para todo mundo. E também a refeição até para os vereadores. Mas para você, eu vou pedir para a mamãe fazer uma marmitinha e levar lá. Você gosta de comer o quê? Qual que é seu prato Qualquer favorito? coisa, Não, escolhe aí. Como tudo, não. A comidinha mineira nossa. Comidinha mineira, então vai ter lá para você. E você vai me contar tudo que você está pensando. E um recadinho final. Vai lá. Ó, gente, eu nunca fiz uma tatuagem na vida, não, tá? Minha mãe, inclusive, ainda não sabe, ela vai descobrir eu vi no Acerantão. Mas eu tatuei aqui, ó, no braço, dá para dar um close aqui e mostrar? Ó o close. 3 palavras que eu usei no meu discurso quando eu fui eleito, que é gratidão, humildade e trabalho. Inclusive, aqui tem 2 cruzezinhas. Para você que está acompanhando, eu vou pedir uma coisa só. Você ore por mim, ore pelos vereadores, para a gente trabalhar muito pela cidade e pensar sempre no que é melhor para essa capital. Eu tenho 36 anos e é um desafio muito grande estar à frente de uma presidência como essa. Mas pode ter certeza que de mim vai ter gratidão, humildade, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas, sobretudo, trabalho. Trabalho pela cidade e eu vou receber o Assir. E você peça que ele está nos acompanhando para mandar as ideias que a gente tem para a cidade que a gente vai botar em prática. Se Deus tá bom? quiser. Meu abraço, minha gratidão. Um abraço, Gabriel. Falamos com o vereador Gabriel Azevedo, eleito presidente da Câmara, que toma posse agora no início do ano. Um abraço e até amanhã.